Glória te damos, Senhor. Aleluias. O Espírito Santo de Deus, Ele nos envolve nesta noite. Sinta a presença do Eterno na sua vida nesse momento. Deus, nesse momento, Ele está te envolvendo de uma maneira sobrenatural, para que você não perca nem um segundo do que Deus tem para a sua vida. Se entregue verdadeiramente, abra o teu coração. O Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer a habitação. Levanta um altar, seja templo do Senhor. Vem Espírito Santo de Deus. Toma a tua igreja nesse momento, Pai. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um, Pai. Que a resposta, Senhor, das orações, elas possam vir nessa noite. Tudo aquilo, Senhor, que os teus filhos têm colocado diante da tua presença, que nessa hora possa vir de encontro com a vida deles, diante da atitude, diante do compromisso, diante daquilo que eles têm feito, através da tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graça e paz, igreja. Fala comigo. Eu quero transbordar nessa noite. E é transbordar mesmo, não é encher não, é transbordar. Amém? O tema da palavra é cheio do Espírito Santo para avançar. Aleluias. A palavra de Deus em Atos 1, abra a sua Bíblia fazendo um favor. Atos 1, versículo 2 e 3. Amém? A palavra de Deus diz assim: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolherá, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Amém? Jesus falava sempre do reino de Deus aos seus discípulos. Jesus, ele ensinava, ele orientava sobre o reino de Deus. Por quê? Porque é o que nós almejamos o reino de Deus. Nós almejamos ter essa passar os nossos dias aqui neste mundo, mas nós almejamos a vida eterna. Mas para que isso aconteça, nós temos que deixar muitas coisas para trás. Nós temos que se arrepender e começar uma vida nova perante a palavra de Deus. E muitas vezes isso é difícil, porque as pessoas começam uma caminhada diante da presença do Senhor, aceita a Jesus, e de repente se vê cheio, se vê completo, e já começa a esquecer
da promessa de Deus para a vida deles. E Deus, nessa hora, Ele nos orienta, Ele nos direciona a entender que o reino de Deus, ele não é comida, ele não é bebida. O reino de Deus, ele é paz, justiça e alegria do Espírito. E foi o que Deus deixou para nós, o Espírito Santo de Deus. Deus, ele deixou para nós. E o que nós estamos fazendo? Às vezes nós não nos preparamos, nós não deixamos que esse Espírito haja em nós e através de nós. Quantas e quantas pessoas que olham para nós e tentam ver Jesus, tenta ver a essência do Espírito Santo através da nossa vida e não consegue devido a alguma situação que nós nos encontramos. Às vezes nós deixamos transparecer que nós somos crentes, que nós somos evangélicos, que nós servimos um Deus, mas de repente nós demonstramos para as outras pessoas coisas completamente diferentes. Isso nós não podemos deixar que as pessoas vejam isso de nós. Porque nós temos um firmamento, nós temos uma promessa de vida eterna. Nós temos um Deus que nos guia, que nos orienta. A todo momento Deus ele tem preparado coisas novas para nós. E nós temos que viver alegre, mesmo na tribulação, mesmo nos obstáculos. Deus ele tem nos fortalecido. Quando você sente detonado, quando você sente destruído, é quando Deus está tratando, é quando Deus está trazendo algo diferente para a tua vida, é quando Deus está levantando você como um vencedor. Aleluias. Então o reino de Deus, ele não é desse mundo. O reino de Deus, ele é algo que através de Jesus Deus preparou para nós. Amém? Então, nós temos que almejar esse reino. Nós temos que almejar esse reino. Mas para que nós venhamos almejar esse reino, para que nós venhamos de fato alcançar esse objetivo, nós temos que limpar a nossa alma e deixar que o Espírito Santo de Deus ele faça morada em nós. Amém? Aleluias. Por que eu falo limpar? Por que eu falo que nós temos que deixar? Porque nem sempre nós estamos preparados para aquilo que Deus tem nos proporcionado. Nem sempre nós estamos preparados para aquela palavra que vem para nos motivar, para aquelas palavras que vêm nos direcionar. Às vezes nós não estamos preparados para isso. E quando nós abrimos o nosso coração e deixamos Deus ele agir em nós, nós começamos a nos encher de coisas boas, de bênção, de motivação. Mas quando nós não abrimos o coração verdadeiramente, quando nós não deixamos Deus agir em nós, nós nos enchemos de coisas que muitas vezes faz nós parar no meio do caminho. Nós nos enchemos de coisas que faz que venhamos olhar para trás. Nós enchemos de preocupação, de medo, de angústia, de desespero, falta de amor, insegurança. Nós estamos cheios, porém, de coisas que nos impedem. E muitas vezes nós estamos transbordando, mas de coisas que nos impedem de avançar, de coisas que nos impedem de trazer vida para outras pessoas. E nessa noite o Senhor, Ele nos leva a entender, a nos identificar como está a nossa vida, do que de fato nós estamos nos alimentando, o que de fato nós estamos trazendo para a nossa vida espiritual, aonde quer que nós queremos chegar,
Será que nós almejamos o reino de Deus verdadeiramente? Ou será que nós estamos vivendo somente uma vida passageira aqui na terra? Sem propósito, sem destino, o que vier está bom, do jeito que vier está bom? Ou será que nós almejamos o reino de Deus? Aleluias! Nós somos cheios através daquilo que nós fazemos. Nós somos cheios através daquilo que nós agimos, através das nossas atitudes. E no momento que eu estava trazendo essa palavra, que eu estava meditando, Deus trouxe ao meu coração: como está a sua vida de oração? Como está as suas leituras? Como está o seu devocional? O que você tem feito para mim todos os dias? E a mesma coisa Deus, nesse momento, Ele pergunta a você: como está a sua vida de oração? Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Você tem deixado um tempo reservado para que a palavra de Deus seja um alimento diário para a sua vida? Quando você está passando por um período de problema de saúde, ou às vezes até fazendo um regime, uma dieta, você tem que comer de 2 em 2 horas, de meia em meia hora. Será que nós conseguimos orar de 2 em 2 horas, de meia em meia hora? Ou será que nós conseguimos pelo menos meia hora orar? E Deus, Ele foi me levando a algo sobrenatural, que às vezes nós falamos que somos cheios do Espírito, que nós somos criaturas novas. Isso nós podemos até falar. Nós podemos falar que somos a essência do Espírito Santo de Deus, que Deus, Ele nos transformou. Mas será que as nossas atitudes mostram que realmente nós temos o Espírito Santo de Deus no nosso coração? Será que isso de fato mostra que nós somos referência de Deus aqui na terra? Será que isso faz que as pessoas olhem para nós e vejam um profeta, uma profetisa, um homem, uma mulher de Deus? Será que o que nós estamos fazendo é merecedor de alguém chegar e pedir uma oração e você for lá orar e essa pessoa ser curada? Nós temos que rever, nós temos que começar a refletir do que nós estamos fazendo e aonde que nós queremos chegar. Porque há muitas pessoas lá fora necessitando de uma geração de adoradores. Deus, Ele tem escolhido cada um de nós para fazer a diferença. E é chegado o tempo onde não haverá tempo mais. É agora ou agora. Amanhã nós não sabemos se nós vamos estar aqui. Amanhã está muito longe. Nós temos que fazer agora. Orar, interceder, buscar a presença de Deus, nos transbordar verdadeiramente do Espírito. Porque quando você transborda do Espírito, você contagia outras pessoas. E a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, quando nós saímos da nossa casa, nós temos que vir para a igreja para transbordar da presença de Deus. Nós não podemos vir meio cheio do Espírito Santo, não. Nós temos que vir cheios, transbordando, para chegar aqui no culto e começar a transbordar e contagiar pessoas que vieram lá de fora, que não estão vazias, mas que através do nosso transbordo, essas pessoas serão salvas, essas pessoas serão libertas, através daquilo que nós tem buscado dia após dia, amém? Então sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Jesus prometeu que deixaria o Espírito Santo para nós. Então vamos nos encher desse Espírito, para que a glória dele se manifeste através de nós. Abra sua Bíblia em João 7.
Como eu disse no início, fique ligado para não perder nada, porque Deus ele tem algo ao seu coração nessa noite. Através, às vezes, um amém que você não fala, Deus não age na sua vida. Porque Ele quer ver a atitude, Ele quer ver a sua voz, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir o seu coração, amém? A palavra de Deus em João, capítulo 7, a partir do versículo 37. Aleluias. A palavra de Deus diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele diz com respeito ao Espírito, que havia de receber os que nele creiam. Pois o Espírito, até aqueles momentos, não foram dados, porque Jesus não havia sido glorificado. Então vamos glorificar Ele. Glorificado seja o Senhor. Deus, Ele tem algo para a nossa vida. Deus, Ele quer nos abençoar. Ele quer nos envolver em uma atmosfera espiritual. Mas muitas vezes, aquilo que aconteceu conosco durante o dia, nos atrapalha de chegar ao trono dEle. E a mão dEle está estendida para nós nessa noite. E Ele quer tratar, Ele quer trazer algo ao seu coração. E através dessa transformação de fonte de águas vivas, a prosperidade ela virá sobre a tua vida. A partir dessa transformação. E essa transformação é o transbordo na presença de Deus. Como eu disse, Deus quer ouvir a tua voz. O Espírito Santo de Deus, Ele necessita que você tenha atitude para que Ele possa agir na vida do teu irmão, para que Ele possa agir na vida da tua mãe, do seu pai. Tudo depende de você. Um verdadeiro guerreiro que Deus levantou aqui nessa terra, nesse mundo, para fazer a diferença. Porque muitas vezes, às vezes as pessoas olhavam para você e falavam assim: isso aí não vai dar em nada. Isso aí é só mais um nesse mundo. Mas não, você está aqui, você venceu. Você está sobressaindo, você está atingindo os objetivos, aquilo que Deus tem esperado, aquilo que Deus tem escrito sobre a sua vida. E você está aqui até hoje, vivendo a sua vida, uma vida na presença de Deus, uma vida diferenciada, de excelência, porque você é filho do Rei. Amém? Essa palavra, nos encher, nos transbordar, isso aqui é um chacoalhão espiritual. É um chacoalhão espiritual para que venhamos nos atentar. Para que quando venhamos ver que estamos perdendo algo, ou seja, estamos nos esvaziando do Espírito, que venhamos nos encher rápido. Porque tem pessoas que necessitam de nós. Por mais difícil que seja a caminhada, por mais difícil que seja a situação que você está passando, tem pessoas pior que você. E essas pessoas necessitam de uma palavra. Essas pessoas necessitam de algo transformador que vai sair da sua boca, que vai fluir através de um sonho, através de uma mensagem. E Deus, Ele tem nos capacitado para fazer isso.
Mas às vezes nós não confiamos no poder sobrenatural de Deus que há sobre a nossa vida. Aleluias. Santo, santo és tu, Senhor. Jesus está falando. E é urgente o que Jesus quer fazer na tua casa, na tua finança, no teu relacionamento, no teu trabalho. É urgente. Ele quer fazer que a sua vida venha transbordar em toda a área da sua vida. Aleluias. Todo ser humano depende de Deus. Amém? Todos nós dependemos de Deus. Porém, tem pessoas que acham que não depende de Deus, que consegue andar sozinho, que consegue caminhar sozinho. Porém, Jesus, ele veio para todos. E se alguém tem sede, hoje ele está aqui. É só você buscá-lo. É só você correr para a fonte. Porque ele está transbordando águas vivas nesse altar, nessa igreja, sobre a vida de cada um que está aqui. É tempo de novas conquistas. Deus, ele quer nos dar coisas diferentes, coisas novas. Chega da mesmice. Nós vamos caminhar de mão dada com Jesus. E a palavra dele, ela tem que ser direcionada ao nosso coração todos os dias. Deus, ele tem nos direcionado. Amém? Abra sua Bíblia em João, no capítulo 4. No João, no capítulo 4, fala da mulher samaritana que estava próximo à fonte. E Jesus chegou e conversou, e ela identificou que ele era Jesus. E naquela conversa, ele disse que a partir do momento que ela tomasse aquela água, que era ele, nunca mais ela teria sede. Amém? Depois, se vocês quiserem, leia essa passagem. Eu quero frisar no versículo 23 e 24. Que diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus espera isso de nós. Deus espera que venhamos adorá-lo em espírito e em verdade. Deus te chamou para ser templo do Espírito Santo de Deus. Deus, ele te chamou para ser uma habitação do Espírito Santo de Deus. Porém, muitas pessoas, ao invés de ser habitação, estão sendo apenas visitados pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes vêm na igreja, ou até mesmo num ajuntamento de pessoas, se enche ali do Espírito, às vezes até transborda naquele momento, arrepia o braço, o cabelo, mas quando sai daquele momento, já começa a se esvaziar.
e necessita de um próximo mover para se encher novamente. Mas que nessa noite nós venhamos refletir como está a nossa vida perante o reino de Deus. Se nós estamos de fato nos enchendo, nos transbordando através da palavra nos cultos, e saindo daqui e transbordando lá fora a essência do Espírito Santo de Deus, aonde quer que venhamos passar. Eu creio que algo diferente Deus fará na sua vida a partir de hoje. Porque você não estará vazio mais, você não estará meio cheio, você estará transbordante da presença de Deus. Amém? Aleluias. Temos que confiar em Deus, pois quando confiamos e obedecemos, nós não tememos Ele. Então nós temos que confiar naquilo que Ele tem direcionado para a nossa vida. Se Ele disse que o Espírito Santo é nosso, é de direito nosso, por que muitas vezes nós deixamos esse Espírito de qualquer maneira? Às vezes nós entramos na presença de Deus somente carnal, ou seja, o espiritual, nós nem conectamos na presença de Deus. Às vezes nós falamos que através da oração Deus faz e traz resultado. E às vezes nós achamos de orar somente na hora que a coisa está complicada, que às vezes já não tem solução mais. Se nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, por que nós deixamos passar tanto tempo? Às vezes as pessoas esperavam mais de nós. Mas nessa hora o Senhor, Ele levanta um verdadeiro exército. Eu creio que grandes testemunhos virá a partir de hoje. Porque eu creio que Deus, Ele vai impactar o seu coração, a sua vida. Me veio à mente agora Pedro, que a sua sombra curava. Por quê? Porque ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Imagina só, pessoas procurando você, porque você tem a essência do Espírito Santo de Deus. Você ora e as coisas acontecem através do poder sobrenatural de Deus. Isso é possível. Tudo é possível.